Olá, estudantes da Escola Santa Cecília, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, né, estudantes do sétimo ano A. Vamos dar continuidade à temática, né, tratando de Brasil. Como vocês bem sabem, o sétimo ano ele quase que totalmente a geografia é voltada para estudar o Brasil em seus diversos aspectos, né? E essa semana a gente vai continuar um pouco estudando essa temática. Lembrem, né, das últimas aulas que a gente estudou. A gente fez uma retrospectiva do que são continentes, do que são oceanos, quais são os continentes, quais são os oceanos. Na última aula a gente entrou na América do Sul, especificamente onde está localizado o Brasil. Vimos aí quais são os países vizinhos do Brasil, quais são os pontos extremos do Brasil, extremo norte, extremo sul, extremo leste, extremo oeste. Dessas duas atividades, tanto sobre os continentes como sobre os oceanos, e essas atividades dos pontos extremos, eu deixei as atividades do livro para vocês e essa semana eu vou deixar a correção no grupo, certo? Então, vou disponibilizar as respostas e vocês confiram, corrijam para ver se a atividade está de acordo. Ninguém entrou em contato comigo com nenhuma dúvida, então eu acredito que vocês tiveram facilidade para desempenhar a atividade, né? Até porque eu sempre me deixo à disposição, eu peço para fazer a atividade do livro, mas eu me deixo à disposição para solucionar alguma dúvida que surgir. Ninguém entrou em contato comigo, então eu acredito que vocês tenham tirado de letra fazer essas atividades. Vou estar colocando a correção só para vocês corrigirem, ver se realmente está de acordo com as respostas corretas. Ok? E nessa semana a gente vai dar continuidade com a formação territorial do Brasil. Professor, que assunto é esse? Então vejam só, gente. Lembram que eu mostrei a América do Sul para vocês e o formato do Brasil lá, o maior país da América do Sul, o quinto maior do mundo, né? Mas nós temos que ter uma noção que nem sempre o Brasil teve esse território como a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê o território do Brasil gigante, um dos maiores países do mundo, de norte a sul, de leste a oeste, né? Ocupando quase toda a América do Sul, faz fronteira com quase todos os países, exceto dois, lembre-se, Equador e Chile. Todos os outros países do Brasil faz fronteira. Só que nem sempre foi assim, certo? E hoje, essa aula de hoje, a gente vai aprender isso. Nem sempre o Brasil foi desse tamanho, nem sempre ele teve essa dimensão toda. Nem sempre ele foi o quinto maior país do mundo, ok? Então vamos seguir e aí a gente vai entender por quê. Então é como eu acabei de dizer, nem sempre o território brasileiro foi assim. Quando a gente vê esse formato, que já é simples, se eu colocasse numa prova essa foto, né? E dissesse, esse território é referente a qual país? Vocês, provavelmente, 99% de vocês, se não 100, iriam dizer que é o Brasil. Porque vocês já aprenderam desde o tempo que vocês estudam, desde o tempo que eu estudo, o território brasileiro é esse, né? Como está demonstrado aí, com esses limites, com esse desenho. Lembrando que, conceito de território, vamos lá, sexto ano, áreas onde é exercido relações de poder. Este é o território brasileiro, que é comandado pelo governo brasileiro, que tem poder dentro desse território. Dentro desse território ninguém pode entrar sem autorização do Brasil, ninguém pode querer tomar uma parte do território brasileiro, certo? E o Brasil é responsável por administrar e proteger este território, ok? Mas como nem sempre foi assim e como era antes? Então vamos lá entender um pouquinho sobre isso. Essa aula, pessoal, ela está muito ligada também à história. Eu já me referi a vocês que geografia e história, elas compõem as ciências humanas, junto com filosofia e sociologia que vocês ainda não têm, só vão ter a partir do ensino médio. Por isso tem muitos assuntos, se vocês já perceberam, que são bem parecidos, né? Então esse assunto de hoje, ele também é um assunto abordado em história, porém história ele aprofunda mais. A diferença de história para geografia é que na parte de datas, de pontos históricos específicos, a geografia não se preocupa, não aprofunda tanto essa parte. A história vai bem mais aos detalhes, porque ela procura relatar, né, como aconteceu tudo com seus mínimos detalhes. Nome de pessoas, tal. A geografia não aprofunda tanto, o objetivo não é tanto esse, certo? Por isso que tem uma diferençazinha. A gente vai estudar coisas aqui que depois vocês vão estudar em história e vão aprofundar melhor, certo? Então vamos lá, gente. Primeiro a gente tem que entender que o primeiro território brasileiro, ele foi essa partezinha amarela, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Vejam, o primeiro Brasil que existiu foi esse território
que eu marquei aí em azul. Essa parte amarela que vocês veem aí no mapa, certo? Então, terras pertencentes a Portugal. Lembrem que o Brasil é uma colônia de Portugal, né? E no período aí surge esse Tratado de Tordesilhas, que é essa linha vermelha, né? Que separa aí a área amarela, que era domínio de Portugal, e a área verde, que era domínio da Espanha. O que é que significa esse tratado? Vamos entender agora. Ó, o Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494 na vila espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e a posse espanhola no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Lembre-se que Portugal e Espanha, nesse período, eram os países que mais estavam colonizando lugares que eram desconhecidos, principalmente na América e na África, né? Então, eles, com as navegações deles, eles estavam aí em busca de colonizar novos países. Por quê? Quanto mais países eles tivessem, mais território e, consequentemente, mais poder. Eles poderiam explorar aquele território que eles conquistaram, retirar as riquezas, assim como foi feito no Brasil, e se tornar cada vez mais ricos. Então, Portugal e Espanha eram os principais países que vinham para esses lados aqui da gente, certo? O que acontece? Para que não houvesse briga, eles assinaram o Tratado de Tordesilhas. O que é um tratado? É um documento, um contrato, onde eles se comprometiam, né? Eles traçaram essa linha imaginária, eles imaginaram essa linha, tem toda uma medição, 300 léguas de tal lado, mas eles imaginaram essa linha e disseram, ó, vamos fazer o seguinte, a leste dessa linha, ao lado direito, é posse de Portugal, e a oeste é posse da Espanha, porque aí não tem briga. Aí, o que quiser fazer no território de Portugal, faça, e o que Portugal manda nessa parte, que é essa parte amarela do mapa, que vocês visualizam, terras pertencentes a Portugal, e as terras pertencentes à Espanha, a Espanha faz o que quiser nessa área verde, que foi a área da Espanha. Esse foi o Tratado de Tordesilhas, gente. Então, a primeira noção de território brasileiro é essa que vocês estão vendo, apenas esse pedaço amarelo. O Brasil era isso, certo? O primeiro mapa do Brasil que a gente pode ter noção é esse, ok? Até aí tranquilo, né? Então veja só, Portugal tinha aquele pedaço de terra, só que o governo português morava em Portugal, não tinha governo ainda no Brasil, né? E aí, o que ia ser feito para proteger esse território, como vocês podem ver, esse território amarelo, né? De invasores de outros países que também queriam ganhar territórios novos, como a França, por exemplo. Se os portugueses descobrem o território brasileiro, é meu, mas sai, nada impede que outros países queiram tomar esse território dele. Lembrem que território existe a relação de poder. É necessário proteger, fiscalizar seu território para que ninguém tome, nem entre, nem invada, nem roube, né? Como é que ele ia fazer isso se o governo estava em Portugal, certo? Então, os portugueses tiveram a ideia das capitanias hereditárias. Que o nome difícil é isso, professor? O que é isso? Capitanias hereditárias, gente, foi a primeira organização de como se fossem estados. Hoje a gente tem Pernambuco, São Paulo, Paraná, Bahia, são os estados. Naquele tempo, eles criaram as capitanias hereditárias, né? Surgiram por ordem do rei português Dom João III, no ano de 1534, sendo a primeira divisão territorial e administrativa implantada pelos portugueses na América Portuguesa, certo? Como eu disse, a primeira noção de divisão tinha aquele território do Tratado de Tordesilhas. Dentro daquilo, eles realizaram divisões para criar como se fossem os estados, né, daquele período, que eram capitanias hereditárias. E por que esse nome, né? Primeiro, vamos terminar aqui a leitura para a gente compreender. Basicamente, o território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas de terra, que tiveram sua administração entregue a interessados, que eram chamados de donatários. O que os portugueses fizeram? Selecionaram ali comerciantes, pessoas influentes, né? Só, a gente vai te dar essa faixa de terra, uma das 15, né? Eram 15 faixas que foi dividida aquela parte do Tratado de Tordesilhas, e diziam ao donatário, ó, você vai pegar essa faixa de terra, você é responsável por protegê-la, você não vai pagar nada ao governo. Só que também não é sua, você pode usufruir dela, né? Portugal não deu essa área de presente para essas pessoas. Ele pediu para que eles administrassem essas faixas de terra, certo?
Então, vamos supor, eu ganhei uma faixa de terra. Qual era a minha função? A terra não era minha, mas eu podia usufruir dela. Então, eu tinha que plantar nela, colher, cuidar, né? Trazer mais pessoas para morar, para habitar essa área, essa capitania hereditária. E, ao mesmo tempo, proteger, gente. Por que proteger? Como eu disse, aquele tempo do colonialismo, vários países europeus queriam tomar terras novas para ter novos territórios. Então Portugal se preocupava para que não perdesse aquele pedaço do Brasil. Então cada donatário era responsável por proteger a sua capitania hereditária, certo? E aí para ficar mais claro, para vocês verem como é interessante, eu trouxe um mapa das capitanias hereditárias para vocês. Vejam. Ó, em amarelo a gente tem aí na legenda do mapa terras pertencentes à Espanha, ou seja, o lado oeste esquerdo do Tratado de Tordesilhas, a linhazinha vermelha que é o Tratado de Tordesilhas, né? E em verde a gente tem o território que seria o Brasil, né? Terras pertencentes a Portugal, que nem tinha esse nome Brasil ainda. Era terras pertencentes a Portugal que viria a ser o território brasileiro. Mas essa é a primeira noção que a gente tem de território brasileiro, certo? E aí vejam, ó, as faixas de terra, que eram as capitanias hereditárias, elas foram traçadas aí na horizontal, ó, retinha. Não eram os estados como eles são hoje, todo desenhado, com várias curvas, né? Eles traçaram 15 linhas retas, fizeram a medição e criaram as capitanias hereditárias. Algumas capitanias já depois evoluíram e se tornaram os estados, como por exemplo o nosso estado de Pernambuco. Vejam que ele foi uma capitania hereditária, né? E acabou evoluindo, foi uma capitania que deu certo. Algumas das capitanias não deu certo. O donatário não conseguiu desenvolver a capitania, fazer ela produzir, plantar, vender, enriquecer a capitania e acabou que a capitania foi absorvida por outras, certo? Então, Pernambuco foi uma das capitanias que deu certo. É tanto que vocês veem que o próprio formato do estado de Pernambuco hoje, ele é grande na horizontal, territorialmente, né? Que é praticamente o território que a capitania o mesmo território quase da capitania, com algumas alterações, porque como eu disse a vocês, aqui é a linha reta, e os estados hoje a gente vê que eles são como se fossem assim, irregulares, né? Assim, ó. Pernambuco é mais ou menos, é claro que aqui é só um rabisco, né, gente? Pernambuco hoje é assim, por quê? Houveram discussões territoriais, aí pega um pedaço de uma capitania, perde para outra, ganha aqui, ganha acolá, fica essa coisa irregular. Mas quando os portugueses fizeram, eles fizeram as linhas retinhas para cada capitania, certo? E aí vocês veem, ó, Maranhão foi uma capitania hereditária, hoje é estado, mas o território da capitania é diferente do território que é o estado hoje. Ceará foi uma capitania, hoje também é estado, mas o território é diferente. No tempo era só Rio Grande, vejam, Rio Grande. Depois se torna Rio Grande do Norte, que nós temos o estado, mas também bem reduzido em relação ao território que era a capitania. O Rio Grande do Norte é pequenininho, certo? Então veja, Rio Grande do Norte foi uma capitania que deu certo em partes. Ela deu certo, depois se tornou Rio Grande do Norte, só que perdeu muito do seu território. Itamaracá, que não existe, vejam, não existe, foi incorporada provavelmente por Pernambuco, né, Itamaracá. Baía de Todos os Santos, outra capitania que deu certo, inclusive abrigou também a capital do Brasil por um período, certo? O nome era Baía de Todos os Santos, depois se tornou só Bahia. E aumentou o seu território, que o estado da Bahia é maior do que apenas essa faixa. Ilhéus, outra capitania que foi incorporada, hoje é uma cidade dentro da Bahia. Porto Seguro, também hoje faz parte da Bahia. Espírito Santo é um estado, foi uma capitania que acabou dando certo porque também se tornou um estado, porém uma faixinha bem fininha no litoral brasileiro. Perdeu seu tamanho. São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana, certo? São 14 capitanias hereditárias e essa é a primeira organização do território brasileiro, gente. Essa foi a primeira divisão, organização. Só recapitulando, os donatários, cada um era dono de uma capitania, função de proteger a capitania e fazer ela produzir, fazer com que ela gerasse recursos e lucro para Portugal. Eles não eram donos, os donatários não eram donos das capitanias, mas Portugal cedia que eles morassem no território para que eles produzissem e vivessem nele. Outra coisa interessante, por que o nome é capitanias hereditário? A palavra hereditário quer dizer que passa de geração em geração, ou seja, as capitanias era para passar para os filhos e netos daquele donatário, certo? Então vejam, tá ali o donatário, ele tem a família dele, a família cresce, ele vai trazendo outras pessoas para
povoar a capitania dele. Quando ele morrer, a responsabilidade da capitania é para o filho dele. Quando o filho dele morrer, a responsabilidade é para o neto, e aí sucessivamente. Por isso esse nome capitanias hereditárias, ou seja, que passavam de geração em geração. Ok, pessoal? Então gravem essa imagem, o Tratado de Tordesilhas era o que dividia as terras espanholas das terras portuguesas, certo? Dentro das terras portuguesas foi dividido em 14 faixas de terra conhecidas por capitanias hereditárias, tá bom? Vamos seguir. O que acontece, gente? Esse tempo das capitanias hereditárias, esse Tratado de Tordesilhas, ele não durou muito tempo. Por quê? Dentro dos anos de 1580 a 1640, houve na Europa a União Ibérica. O que significa isso? Isso que vocês estão vendo aí na imagem. A junção dos governos de Portugal e Espanha, certo? Esses países que eram dois, né? Continuaram sendo dois, mas fizeram lá um acordo, que isso vocês vão estudar melhor em história, e se tornaram um só governo. Ou seja, um só governante, um só corpo de governo, um só rei, para os dois países. O que significa isso, professor? Se na América a gente tinha a divisão da parte de Portugal e da Espanha, mas a Portugal e a Espanha estão tendo só um governo agora, o que significa isso? Aquela linha não faz mais sentido. Se é um dono só, para que ele vai dividir uma área que ele é só o dono, certo? Como é que a gente vai compreender isso melhor? Vamos supor, imaginem que existe aqui Águas Belas, que é a nossa cidade, e existe Itaíba, que é uma cidade vizinha nossa. Né? A divisa entre Águas Belas e Itaíba, mais nítida que a gente vê, é a ponte do Rio Ipanema. A gente vai descendo daqui, passou do Rio Ipanema e Itaíba. Para cá do Rio Ipanema, da ponte e Águas Belas, certo? E cada uma tem seu prefeito, né? Cada uma tem suas regras de administração e seu território. Vamos supor que acontece alguma coisa e eles fazem um acordo e agora, vamos dar um exemplo, a prefeita de Itaíba, é um exemplo expositório, ela vai passar a governar Águas Belas e Itaíba. Ela não vai governar só Itaíba, mas fizeram um acordo junto com a prefeitura daqui e a prefeita lá, ela vai ser prefeita da Águas Belas e Itaíba, vai ser uma coisa só agora. Então, a divisão que era o limite do território, a ponte do Ipanema, não vai ter sentido mais, porque Águas Belas e Itaíba se tornou um governo só. Tanto faz você morar em Águas Belas ou Itaíba, é a mesma pessoa que está governando. Foi isso que aconteceu na Espanha e na Portugal nesse período, de 1580 a 1640. Se eles se juntaram, não fazia mais sentido o Tratado de Tordesilhas. E aí eles começaram a desrespeitar os habitantes do lado do Brasil e do lado dos espanhóis, começaram a desrespeitar o tratado, a invadir as áreas que não eram suas, a passar aquela linha do Tratado de Tordesilhas. Como é que eles conseguiam, professor? Porque não tinha como fiscalizar toda a linha do tratado. Né? Era impossível, era muito grande a linha do tratado e eles não tinham pessoa suficiente. Hoje não existe pessoa suficiente para fiscalizar a fronteira dos países, imagina naquela época, né? Aqui, mais de 500 anos atrás. Então, quando alguém passava da linha imaginária, não tinha ninguém para fiscalizar e acabava que eles iam se apossando daquele território. E como a União Ibérica estava valendo, eles deixaram passar, né? E aí as terras portuguesas foram aumentando. As terras do Brasil, que era só aquele pedacinho que vocês viram, foi aumentando de tamanho. Isso para vocês verem como o Brasil passou a se tornar o que é hoje. Ele era para ser bem menor, mas devido a essa flexibilidade da União Ibérica, eles começaram a invadir o território adentro e se apossar desse território. Vejam a questão do território, poder. Quanto mais território, mais poder. Então eles foram entrando no continente para ter mais poder, certo? Quem foram os principais agentes, personagens responsáveis por essa interiorização do continente? Os bandeirantes e os jesuítas, certo? Os bandeirantes, representados aí nesses cavalos, eram homens que iam atrás dos índios para escravizar ou matar, para pegar o território, e atrás das drogas do sertão, que eram especiarias, cacau, né, outras coisas que encontravam-se naturalmente no Brasil, e também pedras preciosas, né, que aumentaria mais ainda a riqueza dos portugueses. Então, eles saíram do Tratado de Tordesilhas e foram interiorizando para dentro do continente, procurando essas coisas, certo? E do outro lado, os jesuítas, que eram padres, né, uma ordem
de padres da Igreja Católica que vieram de Portugal, né, com o objetivo de evangelizar, de catequizar os índios. O que os jesuítas fizeram? Assim como os bandeirantes, eles também ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas e começaram a ir para o interior, né, das terras que eram de Portugal, pelo certo, procurando índios para evangelizar, né, levar a questão religiosa, a questão de Jesus Cristo para os índios e catequizá-los, batizá-los, né? Aí vocês veem uma imagem, né, de uma missa sendo realizada ali no Brasil, e aí alguns índios observando, enfim. Essa é a função dos jesuítas. E o que acontece? Quando os jesuítas interiorizam, eles não levam apenas a religião, eles levam também a cultura, porque os jesuítas eram portugueses, vieram de Portugal. Então, os índios não vão aprender só a religião, eles vão aprender a cultura europeia. E aí, quer queira, quer não, os índios vão estar mais acostumados com a cultura portuguesa do que com a espanhola. Vejam a questão do território, do poder. Acaba que essa interiorização que os índios, que os jesuítas e que os bandeirantes fizeram, elas faziam com que os índios adotassem culturas portuguesas. E aí eles tinham mais sensação de pertencer ao Brasil, a parte portuguesa, do que a parte espanhola. Tudo isso foi uma estratégia também para aumentar esse território, esse poder das terras portuguesas. E aí, pessoal, depois da União Ibérica, como a gente vê, como eles observaram que não deu certo, que tinha o Tratado de Tordesilhas, mas não estava sendo respeitado, eles criaram o Tratado de Madrid, certo? O que é que dizia o Tratado de Madrid? Anulava o Tratado de Tordesilhas e passava a valer quem chegou primeiro no território é o dono, ok? O que acontece? Já existia aquela parte amarela, como eu mostrei para vocês, que são as capitanias hereditárias de Portugal, só que bandeirantes, jesuítas e outros que entraram acabaram se apossando irregularmente das terras espanholas, né? E aí quando eles viram, eles sentaram de novo, vamos assinar o tratado, vamos fazer assim. Quem chegou na terra primeiro, independente se passou do Tratado de Tordesilhas ou não, vamos anular o Tratado de Tordesilhas. Quem chegou primeiro vai ser o dono da terra, certo? E aí vejam que interessante. Olha o tanto que os brasileiros, os portugueses, né, já tinham avançado depois da linha de Tordesilhas. Vou fazer aqui uma ilustração para vocês para ficar. Olha, vejam só. Então vejam. A parte para Portugal era amarela. A linha de Tordesilhas, essa linha roxinha, certo? E essa parte laranja foi a parte que os brasileiros avançaram e se apossaram das terras que era da Espanha, certo? E aí no novo Tratado de Madrid ele dizia, não, essas terras vai ter que ser também de Portugal, porque eles chegaram primeiro. A Espanha não deu conta de mandar pessoas para todos esses lugares. Vejam que essa áreazinha em domínios espanhóis, está aí na legenda, que tem essas listras, é a parte dos outros países da América do Sul hoje. Então essa parte ela conseguiu povoar direitinho, colocar pessoas. Mas essa parte laranja, os portugueses chegaram primeiro. Foram entrando e a Espanha não conseguiu dar conta de cuidar. Então no Tratado de Madrid, o território brasileiro passa a ser esse, certo? Juntando a parte amarela com a parte laranja. Esse território ele já está bem parecido com o que a gente tem hoje, mas ainda não é, certo? No livro de vocês, eu vou propor que vocês façam a leitura, tem mais tratados que foram se adaptando até chegar ao Brasil do jeito que é hoje, como eu disse. Esse aqui já está bem parecido, mas ainda tem coisas que ainda mudam, certo? Depois. Como tem vários outros tratados, eu vou pedir para vocês lerem, para vocês se inteirarem mais. Os tratados mais importantes são o Tratado de Tordesilhas e esse Tratado de Madrid. Os outros foram pequenas adequações, né? Pedaços menores do território que foram incorporados, foram dados a outro país, foram pegados. Mas esses que eu expliquei são os mais importantes, por isso que eu me dediquei um tempo maior a eles. Okay? Na leitura vocês vão descobrir quais são os outros tratados. E aí é isso, pessoal, vejam. Alguns tratados depois, o território brasileiro, que era dos portugueses antes, né? Vejam um pedacinho pequeno, a divisão das capitanias hereditárias, e hoje o que passou a ser o território brasileiro, que é o que a gente conhece atualmente. Então, como eu disse a vocês, quando a gente vê esse território atual, às vezes a gente imagina que sempre foi assim, mas com certeza não foi assim sempre. E digo mais a vocês, nada garante que ainda possa mudar, certo?
Existem alguns estados que já pensaram, já projetaram, já tratam em suas câmaras de deputados a separação do Brasil para se tornar um país individual, ou para um estado só se dividir em dois, né? Porque algumas pessoas não se sentem representadas por aqueles governantes ali, por aquela cultura, queriam criar o próprio estado, enfim. O que é que isso significa? Essa divisão atual do território brasileiro ela ainda pode mudar, certo? Nada garante que vai ser assim o resto da vida. Agora também nada garante que essa mudança vai ser agora. Pode ser daqui a 100 anos, 200, que nós nem estejamos aqui mais, certo? Mas não significa que o Brasil vai ser assim para sempre. Essa visão atual do Brasil, ela já passou por muitas transformações até chegar a ser o que é hoje. É isso que essa aula quer dizer a vocês, certo? Que fique bem claro essa situação e essa imagem eu achei perfeita para demonstrar essa evolução. O que era o Brasil no começo e o que se tornou hoje o território brasileiro, certo? Ok, pessoal? Essa é a aula de hoje, né? Qual vai ser a função de vocês novamente? O que vocês vão fazer? Leitura do livro 2. Lembre-se que a geografia já estamos no livro 2. Da página 363 a 365, que vai explicar e tudo isso essa aula que eu dei hoje. E ainda um pouco mais falar de alguns outros tratados menores, pequenos, que também tiveram influência aí na mudança do território brasileiro. Mudanças bem menores, não tem nem comparação com Tordesilhas e o de Madrid que eu mostrei a vocês. E a atividade jogo rápido, né? Que é da página 365, tranquilamente, poucas questões, né? Vou colocar a correção, como já disse, das atividades anteriores para vocês conferirem e vocês vão fazer também essa atividade, ok? Bons estudos, boa sorte, fico à disposição de vocês, né? Se tiverem qualquer dúvida para fazer a atividade ou para qualquer outra coisa, estou online e aguardando qualquer dúvida de vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima aula.